Voltamos ao último bloco da entrevista com Israel Soares, doutorando em poluição atmosférica, falando sobre episódios de poluição do ar no mundo e falando um pouco também sobre a poluição do ar na Grande Vitória. Israel, a gente fechou o último bloco falando sobre a questão da turfa e a poluição que tem causado incômodo a vários bairros da Grande Vitória, né, fazendo reclamações inúmeras, pessoas associando isso, inclusive, a problemas de saúde. Como que a gente pode ver esse quadro da turfa aí que emana? Não sei. É uma pergunta interessante. A turfa, primeiramente, existe um padrão nacional que trata sobre fumaça, né? Esse padrão está mais ligado, na verdade, às vias de tráfego, mas a gente pode utilizar para essa queimada natural. É uma fonte natural nesse momento, infelizmente, né? Não está tendo como combater isso de maneira eficaz, está sendo, na verdade, recorrência frequente desses casos, né? Você me permite um paralelo só, né, nesse caso da turfa. O problema da turfa é um problema ecológico causado pela drenagem de áreas úmidas, áreas que normalmente eram depósito de turfa e que foram drenadas para aumentar áreas de serem ocupadas. Mas a solução definitiva desse caso seria justamente permitir a inundação dessas áreas voltarem a serem áreas completamente cobertas por água. Inclusive são áreas que fazem a economia de água para as bacias hidrográficas. Pois não. E a gente acaba afetando a população de várias formas, né? A primeira é com a fumaça, que atinge alguns locais e prejudica a visibilidade. Outra forma, muitas pessoas reclamam, é do odor, né, característico de uma queimada. Não é um odor agradável. Esse odor, na verdade, fica impregnado na pele, fica impregnado nas roupas. Se você ficar sentindo esse odor por muito tempo, você pode ter dor de cabeça, náusea, sentir enjoo, vômito, enfim, já existem série de relatos falando disso. A turfa contém SO2 também. Também. Contém também carbono orgânico. Porque tem enxofre. Né? Você pode levar, você pode, na verdade, essas cinzas acabam chegando à casa das pessoas e as pessoas aspiram essa fumaça que tem material particulado, tem compostos orgânicos também. Sim. E além disso, o monóxido de carbono, né, que é um poluente tóxico. A queimada ela tem dois problemas. Quando ela é completa, você tem a emissão de um poluente. Quando ela é incompleta, você tem uma emissão de outro. Então você fica alternando entre o monóxido de carbono e o dióxido de carbono, quando você tem queimadas, processos de combustão. Então quando ela é incompleta, você emite o CO. Quando ela é completa, você emite o CO2. Então assim, são poluentes, o CO principalmente agrava a saúde e o CO2 contribui com o efeito estufa, né? Sim. O seu orientador lá na USP, né, o Paulo Artacho, ele é uma pessoa que, inclusive, tem um trabalho até de análise de queimadas na Amazônia, né? Ele tem um trabalho até desenvolvido até com a NASA, né? Ele deve ter informações bem interessantes sobre esse processo. Tem um estudo legal que fizeram lá na USP, que diz, você já deve ter escutado, por exemplo, que a poeira do deserto do Saara chega na Europa e chega em alguns locais dos Estados Unidos. Exatamente, eu vi isso. Isso. No Brasil, a gente também tem uma coisa parecida numa zona que a gente chama de Zona de Convergência do Atlântico Sul. É uma região de ventos de monções que vem da Amazônia até o estado de São Paulo. Então, essas queimadas que ocorrem na Amazônia, em determinada época do ano, você consegue medir o efeito dessa queimada lá no estado de São Paulo. Existe um caminho que o vento faz com esse poluente, um transporte de longa distância, e você consegue atingir uma região bem afastada. Isso é interessante quando você trata de poluição do ar, né? Às vezes uma coisa que ocorre em determinado local afeta uma outra comunidade a milhares de quilômetros de distância. Um exemplo mais recente é o vulcão do sul do Chile, que entrou em erupção recentemente e está
as cinzas estão chegando a Santiago e até o sul do Brasil agora, né? Então vão começar a se depositar sobre essas áreas. Então, a poluição, ela antigamente se tinha o conceito de que se poderia instalar indústrias poluidoras em outros lugares para se ver livre da poluição naquele local, né? Hoje a gente sabe que a atmosfera do planeta ela é uma só, né? Então, muitas vezes o feitiço vira contra o feiticeiro, né? Então, é o caso, acho que mais recente disso daí é a China, né? Que cedia hoje grande parte das indústrias multinacionais que produzem lá a fase mais suja da produção industrial, né? Sim. Só voltando, antes de comentar a China, esse caso do vulcão, né? Para você ter ideia da magnitude da emissão, as cinzas do vulcão chegaram à estratosfera. A gente vive na camada da atmosfera chamada troposfera, ela tem cerca de 10 quilômetros. As cinzas do vulcão Cabulco passaram esses 10 quilômetros, eles chegaram na estratosfera. E aí realmente é uma grande massa de material particulado e dióxido de enxofre que é lançado na atmosfera. E na China há quem diga que essas emissões não são da China, né? São dos outros países que instalam as indústrias lá, num país que tem pouca legislação ambiental em termos de controle de poluição do ar. E aí não há necessidade de fazer controles tão rigorosos e a legislação, por ser falha, permite emissões altíssimas para a atmosfera. Então as pessoas lá acabam tendo problemas respiratórios frequentes, asma, bronquite, pneumonia, tuberculose, isso tudo você prejudica as pessoas que já têm esses problemas são agravados e chega a níveis absurdos de poluição do ar em que rotineiramente os níveis de alerta são atingidos e a população é avisada a não sair de casa, a não praticar atividades na rua, enfim, deve ser... Eu nunca fui à China, mas pelas imagens, assim, eu prefiro passar até longe. Eu consegui vivenciar isso na China, em Pequim e outras cidades do interior da China, que a gente percebe, inclusive, uma névoa muito grande sobre a cidade de pessoas já usando máscara. Eu já vi imagens já que são tiradas de satélite que você consegue ver Xangai, Beijing, essas cidades todas cobertas por uma nuvem semelhante a essa do vulcão Cabulco que a gente conseguiu ver imagens aéreas mostrando a dimensão, a magnitude dessa pluma, né? Certo. Então isso realmente... Antes de concluir, eu gostaria, nosso tempo é pequeno, falar um pouquinho sobre a atmosfera da Grande Vitória, né? Isso serve de um alerta, esses episódios, para o que está acontecendo hoje na atmosfera de Vitória, quando a gente discute os problemas relacionados à saúde, à poluição atmosférica na Grande Vitória? Com certeza, né, Almir? Eu acredito que se preocupar com a poluição do ar é mais do que a obrigação dos nossos governantes, né? A gente tem que garantir que as pessoas tenham qualidade de vida e que possam respirar um ar de qualidade. A Grande Vitória atualmente tem problema aí com dois parâmetros, né? Dois poluentes são monitorados. Quando a gente analisa os dados da rede de monitoramento da qualidade do ar do IEMA, a gente observa que ocorre ultrapassagens do material particulado e do SO2. Então, que é preocupante. Na maioria das vezes, a gente viu que esses smogs, na verdade, começaram a ocorrer por conta desses poluentes. Mas a gente tem uma qualidade do ar aqui que é classificada rotineiramente de boa a regular. Sim. Não tenho ciência assim, de níveis críticos que a gente tem atingido na Grande Vitória. Pelo menos com os dados que eu analisei, não. Agora, quando a gente vê, por exemplo, a nossa atmosfera, como nós temos ventos muito intensos a maior parte do ano, há uma tendência maior de dispersar gases e jogar partículas, né? Então, a particulado sempre fica um pouco mais visível. Agora, nós temos períodos de calmarias em que as concentrações de SO2 podem aumentar. E nós temos também uma atmosfera muito úmida, né? Geralmente superior a 80%. Aqui a gente está sob a influência de uma
zona de alta pressão, que é a alta subtropical do Atlântico Sul. Na verdade, essa zona de alta pressão, ela se mexe, né, entre o mar e o continente, chegando próximo ao Espírito Santo. Quando ela está próxima do continente, a gente tem o que a gente chama de estabilidade atmosférica, que é uma dificuldade de dispersar os poluentes, os movimentos turbulentos, que podem ser gerados tanto pelo vento quanto pelo calor, eles são suprimidos. À medida que essa zona de alta pressão se afasta do continente, você tem a dispersão favorecida. Então, em função do posicionamento dessa alta, a gente promove ou não uma dispersão melhor desses poluentes aqui na região da Grande Vitória. E em alguns períodos, embora você tenha sol, bom tempo para ir à praia, você consegue enxergar às vezes uma camada meio amarelada, meio amarronzada na região da Grande Vitória. É uma mistura aí de material particulado, os óxidos de nitrogênio, principalmente, que tem um efeito de mudança de cor próximo da luz, né? Algum comprimento de luz que atinge essas partículas em suspensão acaba gerando essa coloração meio amarelada. Isso, no céu. Bem, Israel, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. Nós vamos fazendo outras matérias sobre poluição do ar para acompanhar o desenvolvimento e a melhoria da qualidade do ar da Grande Vitória. Queria agradecer ao meu convite, né, de estar aqui mais uma vez discutindo poluição do ar com vocês. Me coloco à disposição para novas oportunidades e vamos torcer aí para que a gente tenha um ar de qualidade.